E aí, pessoal, beleza? A respeito do SP500, eu resolvi fazer uma análise desde do zero novamente, que eu já tenho um gráfico tudo pronto, peguei um gráfico novo com um novo layout, só para mostrar para vocês o que está acontecendo, né? Qual que são os problemas aí que podem acarretar para a gente. No caso do SP500 aqui, uma forma de verificar o alvo dele, né? Depois da queda lá de 2010, seria fazer o alvo de Fibo dessa perna aqui. Então a gente podia, por exemplo, né? Tá encontrando aí o espelhamento dessa perna para cima, depois o alvo de 61% da perna, e assim sucessivamente. Se vocês forem reparar, né, no caso de pivô dessa perna aqui, se você fizer o espelhamento dela, aonde que a gente encontrou alvos para o SP500, né? A gente encontrou o primeiro alvo, que é o 61,8 de Fibo, aqui, em 2013. Depois, o alvo de 100% de espelhamento, a gente encontrou ainda em 2013, nesse patamar aqui, mais ou menos. O alvo de 161% de FIBO ficou claramente evidente aqui. Depois o alvo, né, de 261%. E assim por diante. Qual que é o que fica claro aqui, né, olhando pelo gráfico mensal, né, do SP500? Que os alvos e fios foram todos atingidos, não é? E depois de atingir todos os alvos e fio, o que a gente teve aqui no início do ano, né, no final do ano de 2019 até o início do ano, foi nada mais do que um bull trapzinho ali, né, para depois retornar às quedas. Ok? Bom, vamos para frente. Além disso, né, a gente poderia traçar aqui uma perna de alta, uma lateralização que ocorreu aqui, consolidação de preço, correto? Depois, uma nova perna de alta, que foi perdida aqui, nesse patamar, que causou um alargamento. Aí que mora o perigo. Eu vou apagar isso aqui para não ficar poluído, deixar até aqui só. Qual que é o perigo disso aqui que a gente está tendo? Como que funciona o alargamento? Quando a gente inicia um processo de alargamento, a gente tem uma perna, duas, três, quatro, cinco. Opa, fiz invertido. A gente tem a primeira perna, segunda perna, terceira, a quarta, a quinta, a sexta perna, que excede a perna anterior, a sétima e a queda mesmo. Isso olhando pelo mensal, e é isso que me assusta um pouco nesse P500, que me deixa um pouco o pé atrás de acreditar que a gente vai renovar, topos aí, né? Mas tudo pode acontecer. Agora, eu vou apagar esses gráficos aqui e mostrar isso baseado nas médias.
Por ser um gráfico mensal, fica complicado analisar as tendências através de média. Então, a gente vai partir para o gráfico semanal. O que a gente percebe no gráfico semanal? A gente percebe aqui que a gente vinha lá desde... A gente vinha aqui desde 2011. Na verdade, bem na realidade, a gente iniciou um processo de tendência primária de alta aqui em 2010. E de lá para cá, a gente vem com a tendência primária sendo de alta, a tendência secundária a maior parte do tempo também de alta, e a terciária ali, teve alguns revés, mas a maior parte do tempo também de alta. Aonde que o negócio pesa pra gente, né? Que começa a complicar. Começa a complicar aqui, cara, nessa barra de fevereiro. Porque essa barra elefante de fevereiro, ela ocasionou que a tendência terciária e a secundária revertesse de uma alta para uma baixa. Isso olhando semanalmente. E o que acontece aqui, né? A gente veio e perdeu, inclusive, a média de 200. É impossível, né, que o preço continuasse caindo. Por isso que muita gente falava que era compra, compra, compra. Por quê? Porque olha o distanciamento que a gente estava tendo dessas médias. É um distanciamento absurdo. Veja aqui. Isso aqui não é natural. Se você colocar aqui em percentual, a gente chegou a ter aqui um distanciamento das médias de tendência secundária e terciária aí de 28%, um pouco mais até. Isso não é natural, isso não é sustentável. Então, quando acontece esse tipo de coisa, o normal é ter um rebounce, ou seja, né, um repique, que é o que a gente viu aqui acontecer depois desse afastamento. É grande repique? É grande, mas a tendência secundária e terciária mudaram, pelo menos pelo semanal? Não. O mais triste aqui é que quando você olha, né, você coloca aqui no gráfico semanal o FIBO, você vê claramente que a gente foi até a retração de 50%, que é uma retração mais importante, tentou superar ela e não conseguiu. E o que a gente está respeitando? O alargamento. Então a gente vem do alargamento aqui, ó. Qual que é o risco agora? O risco agora é ele vir para cá, perder esse fundo, vir fazer o reteste e ir lá para casa dos 1.700. Isso é um risco real. Mas não quer dizer que vai acontecer, né? Além disso, o que a gente tem aqui? Vou apagar de volta os desenhos. Além disso, aqui, ó, pelo semanal, a gente tem um setup que é chamado retorno a 21. Que o que acontece? O que é o setup retorno a 21? O setup retorno a 21 é um setup onde a média de... Deixa eu colocar no... Eu vou colocar aqui no quadro branco, fica mais fácil para vocês. O que a gente viu ali no SP? A gente viu vários candles vermelhos. Depois a gente viu aqui uma reversão da tendência, mais um candle vermelho aqui de dúvida. Um novo candle verde. Um novo candle verde. E a gente viu nesse processo aqui a média de 21 caindo, encontrando os preços. Tem dois jeitos de correção do preço em relação à média. Basicamente, uma em relação ao tempo e outra em relação ao preço.
Nesse caso, a gente teve uma correlação por preço. O preço, a partir do momento que ele teve um grande distanciamento, ele voltou para a média. Depois disso, quando chegou próximo dessa média, que é a tendência terciária, o que a gente está vendo essa semana? Lógico, ainda tem que esperar terminar a semana. A gente está vendo uma formação de um novo candle vermelho, que ainda não perdeu a mínima do candle anterior, mas está caminhando para isso. E voltando para explicar o que é o setup retorno a 21. O retorno a 21 acontece quando a gente tem um distanciamento da média de 21 e depois o preço ele vem retornando para a média, quase encostando na média de 21, porém não conseguindo superar essa média. A partir do segundo candle que faz o retorno para a média de 21, você já pode marcar a mínima que daria a venda aí na entrada por perda de 21. Só que nesse caso em particular, a gente está aqui nesse patamar agora. Nós estamos com uma entrada por retorno a 21 na mínima, com stop na máxima. Então, caso a gente perca, né, essa mínima dessa semana, a gente vai dar entrada por retorno a 21. Qual que é o complicador, né? O complicador, na verdade, não. Qual que é o empecilho ali que a gente tem? Que a gente vinha aqui de uma tendência primária de alta que está paralelando agora, está ficando flat. Quando a gente tem uma média flat, qual que é o mais comum que aconteça? O mais comum que aconteça é que a gente tem um preço trabalhando em torno dessa média flat até a decisão de qual lado que a gente vai correr. E como que eu traço esse alvo desse retorno para 21? A gente pode espelhar esse preço para baixo ou buscar regiões prévias de suporte, que no caso seria regiões de fechamento aqui, aqui, né? Então, é assim que você teria que estar trabalhando. Vamos ver isso aí lá no gráfico do SP500 agora, né, que você já tem um pouco de conhecimento. Bom, aqui eu comentei do retorno a 21, ele de fato aconteceu, né, aqui está acontecendo, ainda não perdeu a mínima, mas pode ser que perca. E como que você vai traçar, né, o teu alvo inicialmente? Você pode pegar e traçar o espelhamento para baixo. Então você vai buscar o quê? Vai buscar aqui os 2.531 inicialmente, que caso perdido vai acelerar o preço para 2.420 e depois finalmente para a mínima. Isso olhando por FIBA. Mas você pode fazer essa análise por price action também. Por price action, aonde que está a tua zona de... Aonde estão suas zonas aqui de suporte nesse gráfico, né? Tua zona de suporte, que não é... Eu não vou trabalhar com ponto fixo de suporte, mas tua zona de suporte seria essa zona. Essa zona aqui. Então, o que pode acontecer com o preço, né? Você pode estar vendo esse preço, se perder essa mínima, que vai ativar o setup de retorno a 21, você pode estar vendo o preço inicialmente testar esse patamar aqui, né? Que é uma zona de suporte. Pode ser que ele pare aqui no 2.650, 2.640 e retorne a subir. Mas se ele perder esse patamar, ele vai vir testar esse fundo. Se perder esse fundo, infelizmente, ele vem testar região de fundo anterior, que é uma outra região que eu não vou trabalhar também com um ponto específico de stop, porque não faz sentido. É uma outra região de briga. Então, ele pode vir testar essa região de briga. Caso entre
força compradora, porque é uma região de interesse de compra. Essa região aqui é uma região de interesse de compra. Pode ser que a gente veja o preço fazendo isso aqui. Ou quando chegar nesse limite de correção, ele suba ou suba aqui. Essas são as possibilidades que você pode trabalhar, né? Mas o risco, isso olhando pelo semanal, mas o risco realmente é um risco existente aqui de entrada por perda da 21. Entrada por retorno a MM21. É interessante notar outro fator, né? Vocês viram algum zigue-zague descendente aqui para comprovar essa tendência de baixo? Até agora não aconteceu, né? Então isso aqui é uma tendência meio que indefinida nesse momento. Então é normal que ele venha cair para depois voltar a subir. Muito dificilmente ele vai fazer uma correção em V. Mas cada um acredita no que quiser. Além disso, né? Se eu olhar, colocar a média de 9 aqui, nós vamos ter um novo setup. Caso essa semana feche abaixo desse preço aqui de fechamento do que no anterior, sem superar essa máxima, a gente vai ter, pelo conjunto desses candles, um setup chamado 9.4. O que é o setup 9.4? É um setup onde a gente tem... Não, me desculpe, não vamos ter não, porque quem virou a média para cima foi esse candle aqui. Esquece o que eu estou dizendo, não tem nada não. Isso olhando pelo semanal, né? Vamos ver no diário agora. No diário, se fechar do jeito que está aqui, com a média apontando para baixo, a gente vai ter um setup 9.1 de venda. E qual que é a ideia desse 9.1 de venda? Na perda da mínima dele, se acontecer amanhã, é vir buscar essas regiões aqui de interesse. Primeiro essa região de interesse, depois essa outra região de interesse, e finalmente essa região de interesse. Aqui ainda a gente tem um outro pormenor, um complicador. Se eu traçar aqui, colocar os desenhos no meu gráfico, né? O que a gente tá vendo aqui? A gente está vendo um padrão de cunha ascendente. O que acontece quando a gente tem um padrão de cunha ascendente? Na perda dessa cunha, ele é um padrão baixista. Então a gente já vai ter um 9.1 de venda aqui e vamos ter um padrão baixista. Lógico, tem que ser confirmado e tal, não tem como tomar isso como certo, mas pode acontecer. Até porque a média de 21 ainda está aqui, ele está segurando a média de 21. Se ele perder a média de 21, sim, ele vai acelerar para baixo, isso é um fato. E quer ver um ponto meio interessante? Se você reparar no gráfico, aonde que a gente sofreu aqui, né? Um pouco acima dos 50% de fibra da perna de baixo do semanal. Então, é o ponto de maior interesse vendedor. Esse ponto 61.8 aqui, que é o máximo da correção antes da continuidade das quedas. Se fosse na alta, seria o contrário, né? Além disso, o que a gente tem? A gente tem já aqui a tendência secundária, que é a média de 50 do diário. Ela está flat, né? Ou seja, né, ela estabilizou aqui, por isso que a gente teve esse preço trabalhando em volta dela. A média primária também está ficando flat, mas ela veio de uma queda e ficando flat. E a tendência secundária, ela começou uma alta aqui, mas ela pode virar para baixo se a gente tiver a perda dela. Então, esses são os cuidados que você vai ter que ter, né? Então, o que pode acontecer, né? Basicamente, a gente tem duas situações que podem vir a ocorrer aí que a gente pode trabalhar. Uma, fechamento dessa forma aqui hoje, desse candle, perda da mínima. Vai acelerar para essa região de interesse, se perdido para essa região de interesse. Se não perder essa região de interesse, vai entrar força compradora aqui por defesa de nível e pode trazer os preços para cima. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se chegar ao ponto de a gente perder essa cunha, quando ele vier para cima, ele vai vir testar essa linha de referência da cunha
como ponto de resistência. Então ela vai ter que superar essa linha para continuar a subir. Caso contrário, ela vai vir, vai testar e pode cair. Se perdido essa outra região aqui, que é uma região também de suporte, ele vai vir testar fundo anterior. Então o melhor dos mundos seria que hoje ele deixe uma sombra inferior aqui e feche acima, mas eu não sei se isso vai acontecer. E compras agora, né, nesse ativo, eu só pensaria em compras se a gente superar essa região aqui. Porque toda essa região é uma região de briga. Então, para a gente consolidar a continuidade da alta, infelizmente a gente teria que ver uma rejeição de venda aqui, ou seja, um forte volume comprador, que conseguisse adentrar esse patamar, romper toda essa região de resistência e daí sim vir para as 3,100 mais ou menos, mas eu acho menos provável, sendo bem honesto com vocês, do jeito que está aqui, com a cara que está aqui, a probabilidade maior é que a gente veja o ativo sofrer um pouco. A gente pode ver, se quiser também, né, no intraday aqui o que está acontecendo hoje. Ó, no intraday, ele já perdeu, já fez o reteste dessa região e já está tendenciando para uma baixa. Aonde tudo começou, né? Aonde tudo começou foi nesse pivô de baixa aqui. Vai ser mais interessante ver isso no gráfico de 5 minutos. Bom, como vocês podem ver, a gente vinha de uma alta, depois que a gente fez a alta lá nos 2.890, a gente nunca mais renovou a alta. Então, o que aconteceu aqui, né? Eu vou detalhar para vocês entenderem a linha de raciocínio. A gente teve um topo duplo. Com esse topo duplo, o que a gente podia fazer, né? Espelhar essa perna para baixo e ver o alvo. Alvo atingido de 100% da perna. Depois 161% da perna atingido. Se eu colocar o 3 aqui, vai aparecer como atingido também. Ó. Então, 3 vezes o alvo atingido, beleza, matou aqui. Aqui a gente já não opera mais. 361%, na verdade, né, atingido. Beleza. Vamos continuar aqui a análise. Bom, renovou topo? Não, nunca mais renovou topo, só foi renovando fundo. Então, aqui a gente renovou fundo. Tá? Então, aqui a gente teve renovação de fundo, fundo mais baixo. Renovação de fundo. Aqui nesse ponto a gente teve um pivô de alta que não conseguiu renovar topos. Então, conseguiu renovar? Não. Daí a gente podia trazer aqui uma LTA. Perdeu a LTA. Fundo, um topo cada vez menor. Renovação de fundo em relação a esse fundo prévio. Topo mais baixo que o anterior. Tudo isso aqui você pode fazer espelhamento, né? Se você quiser ver aqui como que foi o alvo, né? A possibilidade de alvo, depois que ele fez essa perna, não conseguiu renovar topo, eu podia fazer um espelhamento aqui, ó. Espelhamento, 161% atingido, 200% aqui atingido, 261% atingido. Então, aqui a gente matou, né? Agora a gente vai procurar por novos alvos. Aqui a gente teve Aqui a gente teve uma bandeira. Se a gente olhar em tempo gráfico maior, lógico, né? Aqui também, ó, outro canal perdido, que também, se você olhar em tempo gráfico maior, vai ser uma bandeira. Então, a gente veio perdendo topo, assim, em cima de topo, não tem muito o que você esperar quando o papel começa a fazer esse tipo de operação, entendeu? A não ser buscar por novas entradas na ponta vendedora. E como que isso poderia mudar, né?
Eu teria que traçar aqui tem umas LTBs, né? Ou umas linhas de referência, porque não está muito bonito isso aqui para ser uma LTB. Então, se eu estivesse esperando um intradia aqui, ó, eu tinha que esperar o rompimento primeiro, né? Romper aqui, né? Não rompeu, nem sequer rompeu essa linha que tá um pouco mais inclinada aqui. Vamos aumentar o gráfico para vocês verem. Então, a gente teve aqui, respeitando essa linha, e agora tá fazendo um pivôzinho de alta aqui, mas qual que é o objetivo desse pivô de alta? Vai ser mais ou menos vir até aqui. Então, por que eu vou entrar, né? Vamos dar uma olhada aqui só para vocês verem, ó. Se por acaso esse pivô ativar, o alvo dele vai ser aqui. Então, nem sequer vai conseguir romper essa LTA que foi perdida, que é a cunha lá, né, que a gente viu. Então, a probabilidade de uma alta já está meio que complicado, né? Outra forma de você ver, né? Isso aqui eu fiz por projeção, mas eu posso fazer por retração também. Qual que é o limite de retração disso aqui? Caso ele ative essa perna, a gente quer ver ele vir testar até essa região 2.760. Se passar 2.760, pode ser que ele continue sua alta, mas só vai reverter essa tendência dessa perna maior aqui, né, e tentar subir novamente, se ele passar do 2.780. Então não tem muita perspectiva. Se eu tratar esse ponto aqui como todo um ponto de consolidação para definição de preço, se eu perder esse cara, eu vou espelhar ele para baixo também. Eu posso espelhar ele aqui, tratando ele como uma consolidação. Só que eu estou olhando o gráfico de 5 minutos. Isso aqui no gráfico de 30 minutos ou de 1 hora, provavelmente vai ser uma bandeira ou se não, até mesmo um inside candle. Então eu poderia espelhar toda essa perna aqui para baixo. Eu ia ter alvo lá nos 2.600. Então tá bem complicada a situação. Vamos ver o que vai acontecer até o final do dia. Mas, honestamente falando, não tá bonito. Vamos entender por que ele está segurando aqui, né? Está segurando por causa do distanciamento da média. Lembra que eu comentei no começo lá a respeito de distanciamento da média? Como que você vai vender isso aqui? Olha o tanto que está distanciado da média. O ideal é você esperar um repique para daí sim vender, igual aconteceu aqui, ó. Aqui foi o 9.2, por exemplo, no gráfico de 1 hora, né? Aqui a gente teve um 9.2, perdeu o 9.2, espelhamos aqui para baixo. Ó, 100% do alvo atingido com sucesso. Eu já cairia fora do trade, né? Mas cada um sabe como opera, né? E a parte triste também de olhar isso aqui, esse gráfico, triste não, né? A parte inconveniente de olhar esse gráfico é que assim como a gente trata com as tendências, né, primária, secundária, terciária do gráfico semanal, mensal, etc., a gente pode tratar isso no diário, nos 60 minutos e etc. Se você for ver, a tendência que é verde aqui, né, que é a primária, do gráfico de 60 minutos, já está sendo perdida, né? Já estamos aqui, ó, uma tendência lateral. A tendência secundária, que é essa laranjinha ali, no gráfico de 60 minutos, como que a gente já está? A terciária já está de baixa. E como que está a nossa tendência aqui, a cinza, né? Também está de baixa, que é a secundária. Então, nós temos duas tendências, a secundária e a terciária já estão em tendência de baixa, no gráfico de 60 minutos, e a tendência primária que está se mantendo em lateral, pode ser que o preço fique oscilando aqui, né? Até encontrar um caminho, ou de alta, ou de baixa. Quais são as defesas que a gente vai ter? Ó, se você olhar aqui, ó, nós já perdemos já a linha de referência dessa alta. Até por isso que as tendências já inverteram, sabe?
E aonde que tá os pontos de suporte? Se eu olhasse pelo gráfico de 60 minutos, uma região de briga aqui, né? Não vou falar, não vou dar o ponto de suporte exato para vocês, mas vou dar uma região de briga. Isso aqui tudo é região de briga, então pode ser que o preço segure aqui. Por que que o preço está se enrolando aqui? Porque aqui também é uma região de briga, ó, que vem desde aqui, ó. Então a gente está aqui preso, né? Para quem é mais conservador, eu recomendo evitar operações nas duas pontas, na verdade, esperar agora, a partir desse segundo, ter que esperar uma definição, né? Seja ela de alta ou de baixa. Mas por a gente ter perdido essa linha, eu estou esperando mais aqui a possibilidade de ver um repique para ou lateralizar ou ver novas quedas, ok? Então, quanto ao SP, é isso aí que a gente está vendo, beleza? Valeu, até mais.